árvores não choram. Olhai a vede. Também anda a gritar, morta de sede. Come tutti i miei lavori, questo progetto è un'offerta alla natura. Il concept questa volta trae ispirazione dalle conseguenze dei cambiamenti climatici sul Portogallo. Quindi saranno proprio i cittadini di Gaia a portare questa bandiera e dei rami secchi che ho voluto fare dorati, che sono un po' il simbolo della mancanza d'acqua, degli alberi che muoiono Eu utilizo o lixo nesta série de trabalhos a qual chamei Big Trash Animals e acaba por ser o material que cria a relação entre as vítimas e aquilo que mata as vítimas. Portanto, nós com os nossos hábitos, com o consumismo exagerado e no geral com a vida que levamos, estamos a esgotar os recursos muito rapidamente e criamos demasiado desperdício. Não é só lixo, é o lixo, a contaminação das águas, a poluição e etc. E eu utilizo o lixo de uma forma simbólica para representar as imagens das vítimas, da natureza, dos animais, do próprio planeta. Todos nós andamos a nadar na água suja, daí a água suja. E é o nosso dever subir acima dessa água suja, percebes? Estamos atentos a quem é que suja a água, no fundo, de estar cientes do que é que essas pessoas são donas, de que forma é que nós podemos boicotar, no fundo, o produto deles, não é? Porque se nós deixarmos de comprar as coisas deles, eles, se calhar, já não vão ter a necessidade de destruir isto ou aquilo. O meu desenho são várias pessoas dentro d'água vestidas. Há um diálogo muito curto. Uma das pessoas pergunta: aquecimento global, o que é isso? E outra pessoa diz: ouvi dizer que é mito. Isto por causa, obviamente, do famoso tweet do Donald Trump, que diz que o aquecimento global é uma invenção dos chineses. So I choose to paint only, but almost only, the trashmen because I used to be a trashman for my summer job when I was a student. And so I was dressed like them and I was part of their team. One of the biggest points, characteristic of the trashmen, is that they are super visible. They're really dressed super fluo, but at the same time they are totally invisible. No one sees them because they are totally part of the landscape, urban landscape. So it's interesting at that moment when you can do everything to be visible but no one sees you, then you can do whatever you want because at the end nobody sees you. El proyecto se llama Cena de Eclipses. La estructura central son esculturas figurativas de hombres que representan hombres de negocios. Están un poco relacionados con lo que es la burocracia, el poder, la política y el capital. Alguna gente dice que es un poco negativo y tal, pero bueno, es que los temas que se tratan son serios y de por sí son un poco negativos. Entonces es un poco difícil no estar un poco empapado de esa inercia que lleva el mundo con esta idea del progreso que tenemos. Por el tema de la sostenibilidad, pues es como bastante obvio, ¿no? El reciclaje de neumáticos que están en desuso, que están ya para tirar. O sea, los neumáticos es un material que cuesta mucho de reciclar porque hay caucho y alambre metálico y pues jugando con ellos nos dio la posibilidad y viendo formalmente cómo es un neumático, pues encontramos que podíamos jugar con esto de los límites formales de la arquitectura. Utilizamos cosas recicladas porque es sostenible y creemos que
que se pueden hacer cosas muy bonitas con cosas súper feas, que son, por ejemplo, los neumáticos. Eu tenho um pressuposto no meu trabalho, que é deixar livremente o material viver na sua própria identidade conforme ele é encontrado. Ou seja, neste caso, era um barco e continua a ser um barco. Foi cortado às partes e foi reequacionado. A piada é essa. Reutilizar as madeiras, reciclar objetos e materiais que já foram outrora, já tiveram uma função, não é? E readaptar toda essa função para uma intervenção artística. O conceito foi criar duas imagens e criar um equilíbrio entre as duas imagens, em que uma representa o lado mais humano, que é a maquinaria, e outro lado da natureza. E então a ideia foi pegar na figura que existe esculturas sobre Gaia, a deusa da natureza, que vem da mitologia grega, e criar um espelho entre as duas imagens invertido, em que do lado da natureza, do lado das máquinas e toda a envolvência que foi criada pelo ser humano com a evolução. Eu habitualmente trabalho em banda desenhada. Estou a fazer uma espécie de homenagem, de ode ao mar. Estou a fazer um conjunto de 3 imagens, é uma sequência narrativa que descreve um percurso entre Miramar e o Porto. A ideia geral do tríptico que fiz é uma brincadeira livre com o mito do Atlas, que é aquele tipo que foi condenado a segurar os céus. E em cada um dos painéis eu quis representar uma relação diferente da humanidade com a natureza. No primeiro, que é o homem a carregar o mundo, e aí é a natureza a oprimir o homem. No segundo, o mundo a carregar o homem. O homem é um fardo para o mundo, com toda a poluição e os produtos descartáveis. E na terceira, já não são duas coisas separadas, já só um corpo, porque no fundo nós não somos separados do mundo ou da natureza, nós somos a própria natureza, não somos só um grão de areia sem poder nenhum. La idea de la obra pintada en la torre está planteada sobre la flora local de la región de Oporto, con la idea de preservar la identidad de los habitantes y del espacio y trabajar en diálogo con la arquitectura del entorno. Indo de encontro ao tema da sustentabilidade e do ambiente, esta preocupação pelo ambiente, e tendo em conta a ideia que nós olhamos para a Terra e para os recursos da Terra como sendo infinitos, decidi pegar na ideia do infinito, sobrepor-lhe a assinatura do meu trabalho, que é o mais menos, portanto, automaticamente criar o discurso, ou seja, mais ou menos infinito, nada dura para sempre, e contextualizá-lo naquilo que é a paisagem de Gaia, aquela paisagem das caves, das outras palavras que estão por lá escritas, as companhias de vinho do Porto. Isto também tem uma relação com o espaço onde está mais concretamente, que é nas traseiras do convento de Corpus Christi, ou seja, também traz uma relação com o espiritual, ou seja, com esta ideia do espiritual e da elevação aos céus e da continuidade, que no fundo, quando o homem também deixar de cá estar, a Terra continuará, portanto, e adaptar-se-á a uma nova fase da sua longa vida.